ser boa em números. Olha o discurso, eu preciso ser. Ah. E eu achava que eu não era por não ser a minha área de interesse. Então, obviamente, tudo que vem pra você que não é a sua área de interesse, o que você faz? Você vai lá, Repele. você vai repelindo, você vai repelindo, você vai repelindo. Eu achava que eu tinha que ser. E esse é um dos principais erros, né? Porque assim, a gente acha que a gente tem que ser bom em tudo. E na época, obviamente, assim, eu tinha lido o livro, ele falou assim, olha, não necessariamente você precisa ser bom em tudo. Obviamente você tem as suas áreas de interesse, mas se você tiver uma boa, ele não falou execução, mas se você for lá, tiver atitude, se mantiver ao lado dessas pessoas, obviamente, que têm atitude e que são melhores do que você, muitas das vezes isso te gera mais oportunidade de crescimento do que você, sei lá, o CDF, o Mega Blaster, planilheiro, desenhador de cenários, de indicadores de desempenho. Isso eu fiz assim. E tá perto de pessoas que são bons naquilo que você tem déficit não é nada de interesse, sim de estratégia de você trocar habilidades únicas, verdade ou não? E todo mundo tem a sua habilidade única. Mas assim, cara, assim, sem dúvida nenhuma, porque assim, quando você se coloca sob uma perspectiva de aprendizado, e eu posso dizer que todos os grandes líderes que eu conheço, assim, não entenda a liderança com dinheiro. Sucesso não está atrelado a dinheiro, né? Assim, cada um tem a sua medida de sucesso. Todos eles, assim, eles sempre se colocam, assim, todos, né? Não é legal a gente generalizar assim, mas boa parte, eles se colocam numa perspectiva de aprendizado. Porque a partir do momento que você acha que você não tem que aprender mais, esquece. Ladeira. Esquece, porque você não vai conseguir ter humildade de ouvir a opinião do próximo. Já imaginou assim? Cara, vem uma geração totalmente plugada aí, enfim. Essa galera, eu adoro trabalhar com estagiário. Eu adoro. Assim, no máximo 22 anos. Porque eles me ensinam tanto. E eu não posso achar que é porque ele está começando a carreira dele, está fazendo o primeiro ou, sei lá, segundo estágio, que ele não tem capacidade de me ensinar. Porque sim, tem. Perfeito. Então, assim, entender e assim, entender essa, como é que eu vou dizer, essa dinâmica, obviamente, de pegar comunicação com conhecimento, com execução, e isso se transformar num resultado que era um resultado muito maior do que financeiro, é um resultado para a sua vida, isso realmente me trouxe um senso de realização e de propósito muito grande. E aí, pegando desse gancho para um dos projetos que eu vi que tá brilhando esse olho, porque como mexe com esse parte do legado de deixar uma marca, que é o Shark Tank, que para você deve passar um filme na tua cabeça, né? Olhando pessoas, sabe, vendendo a sua ideia, partindo do zero, ou começando a sua jornada. Deve vários momentos você fala, puta, olha eu ali, né? Aquele ponto. Às vezes, muito mais do que de saber o que a gente tem que fazer, é saber o que a gente não tem que fazer. Qual você acha que é um grande calcanhar de Aquiles, cara? Um pecado mortal dentro dos empreendedores, um que vem na sua cabeça. Primeiro pecado mortal é você achar que você tem um negócio do século. Talvez eu ficaria uma tarde inteira falando dos pecados mortais, muito mais baseados na minha experiência do que eu achar que eu sei tudo, né? Mas, obviamente, assim, quando você acha que assim, você tem um negócio... Eu aprecio a pessoa que acha que realmente tem um baita negócio. É importante, você aprender a ter a paixão. A paixão, mas a paixão ela tem que vir acompanhada de coerência. Perfeito. Achar que o negócio não tem falha, né? Exato. Por quê? Porque quando ela não vem acompanhada... E assim, isso acontece o tempo inteiro. A primeira coisa, porque assim, isso acontece muito no Shark Tank, a pessoa fala, você começa, obviamente, a fazer... Nossa, o que a gente está fazendo aqui? A gente começa a fazer algum tipo de questionamento. E a pessoa está o tempo inteiro ali querendo te vender. Aí eu acho que você não vai precisar de sócio, porque às vezes a pessoa não precisa de sócio. E tem muito empreendedor que acha que às vezes você mostrar uma parte feia sua é uma fraqueza. Exato. E às vezes não, né? Às vezes você mostrar uma parte feia, ajuda, isso aqui é incrível, isso aqui eu tenho um desafio, me ajuda. Exato. É de uma fortaleza, né? É assim, ó. Ontem eu estava 3 horas numa reunião com uma startup que eu tô pensando em investir, né? E assim, quando eu saí da reunião, eu falei com meu sócio, assim, eu falei, a coisa que mais me chamou a atenção foi o senso de coerência, o senso de pé no chão, que eles têm um baita negócio. Só que assim, você vê, porque assim, é muito melhor você acreditar naquilo que é legítimo do que aquilo que você vê que a pessoa está querendo ali, obviamente, com um discurso comercial. Só que antes, Caio, tem uma coisa que eu acho que é importante, que assim, ó, eu acho que é importante a gente falar dos nossos medos, das nossas inseguranças. Porque existe hoje uma supervalorização do sucesso. Perfeito. Hoje existe uma supervalorização
de que, olha, eu tenho aqui a vida perfeita. Por quê? Porque, obviamente, a mídia social, enquanto ferramenta, ela traz isso. Aí você tá lá, pô, um dia deprê na tua casa, pô, sei lá, tudo deu errado. Aí você vai olhar e você olha lá, né? Eu me lembro, na época que eu tava acima do peso, eu falei, pô, essas mulheres lindas. Eu tava acima do peso e recém-separada. Eu falei, pô, essa mulher linda. Cara, rica e linda, aqueles filhos lindos. Pô, caramba, meu Deus do céu. E assim, a exposição, ela te coloca num lugar assim, tá exposta, fez sucesso. Não tem problema. Não tem problema, tá tudo Zerou ok. o jogo. E aí, assim, é um limítrofe ali do senso de realidade, provavelmente do senso de sonho. E eu acho que é aí que as pessoas se perdem. E quando o empreendedor ele aprende a vender, assim, passar a vender a dor dele, como ele consegue se conectar com muito mais, assim, meio que coração com coração, né? Sem dúvida nenhuma. Não. Sem dúvida Às nenhuma. vezes você abraça a causa dele, você fala, Sem porra, aí dúvida eu nenhuma. consigo ajudar. Sem dúvida nenhuma. Verdade ou não? Sem dúvida nenhuma. Quando ele vende sua glória, fica meio vazio, não fica? Fica Hoje, meio assim... vazio. Não, assim, hoje, assim, as grandes empresas, né? Com algumas exceções, mas hoje as grandes empresas, elas lutam muitas vezes para ter um senso de propósito. Uhum. Mas para mim, as novas empresas, elas já nascem com um propósito. E não adianta, assim, o propósito ele vem da cultura do líder. Porque se aquele líder ele não se entende, ele não entende o que está dentro, e assim, o ser humano ele só consegue dar aquilo que está dentro dele. O que é propósito para você, Ká? O propósito para mim é quando você, assim, você alia, obviamente, a tua missão de vida com aquilo que te dá prazer, e no fim você se sente autorrealizado. Uau! Então, assim, é como se, assim, se eu tivesse que fazer uma triangulação e ali no meiozinho eu pudesse falar desses três. Porque, assim, é o propósito que te move. E eu posso te dizer, assim, que como investidora, eu vejo muitos empreendedores e empreendedoras achando que ter uma startup é ter a próxima banda. Você recebe investimento, nossa, você é o rei. Mas aquilo ali é o início do início do início do início. Entende? Assim, eu falo, assim, tem uma visão, a gente estava falando sobre, tem uma visão romantizada do empreendedorismo, que obviamente, assim, eu faço um esforço enorme para desconstruir um pouco isso, porque assim, o dia a dia não é isso. É solitário, é difícil. É solitário, é você, assim, aprender a lidar com as frustrações. Expectativa. Expectativa. É isso tudo, porque assim, hoje você tem o culto, e aí a gente falou dessa coisa de cultuar a pessoa, de faz sucesso, o Mark Zuckerberg da vida, o Steve Jobs, e eu faço isso, eu não estou dizendo assim, porque essas pessoas, elas são, assim, 0,000, são exceção. É verdade. E aí você nasce para você querer ser aquele próximo cara, porque você só tá olhando a linha de sucesso dele. Mas você não entende todas as renúncias que ele teve por trás, assim, para poder chegar onde ele chegou, assim. Isso independe de dinheiro, no final das contas. Né? Porque tem muito aquela coisa, né, que você nasce, assim, foi aquilo que a gente falou, assim, no meio aqui do papo, falando, não, eu tenho que ser boa, não, mas eu tenho que parecer que eu sou boa. Não, eu não sou. Sabe, assim, não tem todas as respostas. E eu continuo não tendo. Falar não sei, sabe? É importante. Não, assim, não sei, assim, às vezes, assim, e assim, quanto foi isso importante, assim, para minha carreira, e principalmente para fazer investimento, porque, assim, eu não posso olhar para uma empreendedora e para um empreendedor, assim, eu posso achar que ele sabe todas as respostas, porque ele não tem como saber, quando nunca. É verdade. Da mesma forma que o investidor também não sabe. É verdade. Sabe? E aí isso te coloca numa perspectiva, assim, de... Quando você se desarma, você se conhece, se coloca numa posição não só de humildade, mas de você ter um olhar diferente para o outro e entender, assim, do ganho de aprendizado que aquilo ali pode te ensinar, mesmo que não dê certo. Porque o dar certo e errado é uma coisa muito...